Abençoa. Nós aqui voltamos mais uma vez para explicar o ministério ou o mistério do livro do Apocalipse, porque vocês já sabem que esses livros foram os livros escondidos ou guardados segredos segundo o profeta Daniel. Nós vamos ir na carta de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, a Bíblia fala, no versículo 4, tu, porém, Daniel, será as palavras e será o livro até o fim do tempo, muito correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Quer dizer, Deus é justo, Ele é o fonte da toda a justiça. Ele falou aqui no seu servo, profeta Daniel, tu, porém, Daniel, será as palavras e será o livro até o fim do tempo, muito correrá de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Aqui nós vimos que muitos mistérios das Escrituras foram guardados segredo até no tempo do fim. Como ontem eu falei sobre quando Deus tinha ordenado a Josué para entrar na cidade de Jericó, ele deveria rodear essa cidade 7 vezes. Mas, no 7º dia, a cidade foi rodeada mais de 7 vezes. Isso queria dizer, no tempo da última igreja, todos esses mistérios que foram escondidos durante todo esse período da igreja vai ser revelado. E agora aqui estamos no livro segundo, ou no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Aqui a Bíblia fala, ao anjo da igreja do Efésio, escreve isto, diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que nós já explicamos ontem, que simbolizam os enviados do Senhor, que anda no meio de 7 candeiros do ouro, quer dizer, são as igrejas, que ele andava no meio dessas 7 igrejas que foram profetizadas para percorrer ou passar, que deve passar o mundo. Essas 7 igrejas, ele diz no versículo 2, conheço a tua obra e o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolo e não o são e achaste mentiroso. Quer dizer, aqui nós vimos o reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo para dizer nessa igreja de Efésio, ele conhecia muito bem o trabalho que ele fazia dentro da igreja e a sua perseverança. E ele conhecia também, ele não suportava os maus. Ele conhecia muito bem a doutrina do Cristo. Aqui a Bíblia fala, e puseste à prova os que dizem apóstolo e não os são, e que os achaste mentiroso. Mas o que no versículo 3 ele fala, tem perseverança por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Aqui uma vez o reconhecimento do Senhor nessa igreja
sobre a perseverança que ele tinha e o amor do nome de Jesus que ele estava a sofrer, e ele não abandonou. Mas olha aqui no versículo 4, ele diz: tenho porém contra ti e que deixasse o teu primeiro amor. E o problema que estava aí na igreja, embora que o Senhor reconhecia as obras que ele tinha feito, o trabalho do amor que a igreja estava fazendo, mas aqui há um problema, que ele não tinha mais o amor de servir Deus como antes. E agora, é aqui onde que existe o problema. No versículo 5, desculpa, lembra-te, pois, de onde caíste. Está vendo? Uma pessoa que acreditava em palavra de Deus e fazia obra do amor da igreja, um momento ele não faz mais o que ele fazia antes. E aqui a Bíblia nos fala é que abandonasse o primeiro amor. Ele já não estava se dedicando mais a servir Deus como ele estava dedicado no princípio. E no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te a praticar as primeiras obras. E senão, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Quer dizer, Deus vai levar o candeeiro, todo momento é a lâmpada que ilumina a pessoa. E você sabe, nos candeeiros, no versículo 1, fala da igreja, que essa igreja, que a lâmpada foi paga, porque não tinha mais o amor para com Deus, o amor para servir Deus. E aqui no versículo 4 fala é que deve lembrar onde que ele caiu. Não, no versículo 5. No versículo 4 ele fala: tenho contra ti um problema. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Quer dizer, não vê somente a Deus de dizer: Deus, perdoa-me, e não reconhecer o que aconteceu na tua vida. Na tua vida, se apareceu algo em que esse algo que vem destruir o fogo do Espírito que estava dentro de ti antes, para que Deus voltasse junto contigo como antes, deveria lembrar o erro, onde que você cometeu o erro. Se você lembrar onde que você cometeu o erro, é ali que você vai pedir perdão. Mas o que quer dizer perdão? O perdão que é um arrependimento profundo, o reconhecimento do teu erro profundamente, de dizer que, porque eu fiz aquilo, porque eu cometi aquilo. Porque se você não lembra o erro que você cometeu, a tua perdão que você está pedindo será uma coisa somente de lábio, de dizer que sim, pedir perdão. Finalmente, esse perdão não estava profundamente no coração. É por isso, aqui, a primeira, como se fala, sanção em francês, a primeira coisa que o Senhor estava dizendo: lembra-te, reconhece onde é que você caiu. É muito importante. E agora, no versículo 6, ele disse: tenho, porém, isso, que aborrece as obras de Nicolaítas
as quais eu também aborreço. Esse nicolaita é uma doutrina que estava naquele tempo. Essa doutrina foi criada num homem que se chama Nicolas. Esse homem é que introduziu uma doutrina estranha dentro do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa. E ainda, esse tipo de doutrina também que tinha o Balaam. Também quase posso dizer que essa é a mesma doutrina que está mesmo hoje como a Igreja Católica, que é uma doutrina misturaram satanismo e a cristianismo dentro do serviço do Senhor. E essa igreja aborrecia essas obras de nicolaísmo, nicolaísta. E no versículo 7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui, se nós vamos ver muito bem, conforme o verbo está a ser dito, que tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça. Aqui está em singular, o que tem ouvido. Deus está a falar, Deus está a falar contigo. Em francês dizem personnellement. Ele está a falar contigo. Se você tem ouvido, ouça o que Espírito também em singular. O que tem ouvido, ouça o que Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dará-lhe comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quer dizer, se você vai vencer. Vencer o quê? Vencer o mal, vencer a sua falta do amor para o Senhor, é que se você vai continuar ter a perseverança, dedicação a continuar a servir Deus, assim, essa árvore que Deus impediu no Adão para não comer, porque ele tinha comido árvore da ciência, então Deus vai te dar mais o direito de comer essa árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quer dizer, você vai voltar mais ter direito de viver junto com Deus dentro do paraíso. Esse é o objetivo principal da igreja, de todo cristão, de um dia ficar junto do Senhor e de comer essa árvore da vida que se encontra no meio do paraíso que Adão não comeu. E por isso, hoje, fico por aqui. Amanhã vou voltar, ou no próximo domingo, de pregar a segunda igreja. Agora isso, aqui nós falamos primeiro, e nos próximos dias nós vamos falar sobre a segunda igreja. Que Deus nos abençoe. Esse é um bocado de exaltação que nós demos para todos os meus amigos no mundo inteiro. Que Deus abençoe. Até já.